lembre-se de uma coisa, jovem. Lembre-se de uma coisa. Guarde-se puro para aquele que Deus vai lhe dar como marido ou como esposa. Guarde-se. A melhor maneira de você demonstrar o seu amor para quem você não conhece nem viu ainda é se guardar para Ele, sem saber quem Ele é, talvez. Não alimente na sua mente pensamentos impuros que vão levar você à destruição. Cortar a mão, arrancar o olho, é fugir de toda e qualquer situação que eu possa cometer tal pecado. É colocar no meu coração o desejo de servir a Deus e não os prazeres desse mundo. Lembre-se, aqui Jesus Cristo de maneira impressionante diz, para que o corpo todo não seja lançado no inferno. Isso aqui nos traz um princípio muito importante para a vida cristã. O que é que eu busco? O que é que eu quero? O prazer de um momento ou gozar o prazer na eternidade? As delícias da eternidade. O que eu quero? Muitos vão passar a eternidade no inferno porque quiseram um prazer momentâneo aqui na terra. Muitos vão viver a eternidade no inferno porque viveram um prazer momentâneo aqui na terra. O que é que eu estou buscando? É interessante que esse é o princípio da bem-aventurança, melhor dizendo, do Sermão do Monte como um todo. Esse é o princípio do Sermão do Monte como um todo, estabelecido pelo Senhor Jesus. Nosso tesouro está nos céus, a nossa riqueza está lá, nós estamos caminhando para esse lugar. Então lá é lugar de prazer, de delícia, de satisfação plena. Usufrua daquilo que Deus lhe deu, da sua sexualidade, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa que Deus lhe deu. Não viva longe desse padrão, para que você não seja destruído. O pecado gera essa destruição. O coração precisa ser tratado para que fujamos do adultério. O que é que me leva ao adultério? O coração que não luta contra o pecado. A consciência de que a origem do meu pecado está no meu coração. E isso é interessante, porque aí vem outro princípio muito importante. Quando você domina o adultério no pensamento, você pecou. É verdade, a Bíblia diz isso. Mas as consequências são diferentes de você se deitar com alguém que não é o seu cônjuge. Se você pensou no coração mal, e você ali em oração matou aquele pensamento, Senhor, e se libertou daquilo pela graça de Deus, você foi senhor do seu pensamento. Mas se você agir, você vai ser escravo dos seus atos. E vem a morte, porque você é escravo dos seus atos. Quando você mata o pecado no pensamento, você é senhor do seu pensamento. Quando você permite que o pecado no pensamento se torne ato, você é escravo do seu ato. Segundo momento do texto, agora o Senhor passa então a descrever o
Outra razão que leva ao adultério. Verso 31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Interessante que aqui no texto do verso 31, essa é a interpretação dos fariseus, não é? Dos escribas, diz assim: aquele que repudiar sua mulher tem carta de divórcio. Qual era a ideia? A ideia era simples: eu não quero mais viver com ela, por qualquer razão, independente da razão, eu não quero mais viver com essa mulher, então eu vou me livrar dela legalmente, eu dou uma carta de divórcio, ela está com a carta, acabou-se. Jesus está dizendo aqui, dizendo o seguinte: olha, isso não é uma solução. Então ele passa para mostrar: o casamento é inviolável. Foi assim que Deus criou o homem desde o princípio, lá no Evangelho de Mateus capítulo 19. Ele criou homem e mulher. Tornem-se os dois uma só carne, não podem ser separados, é uma aliança. Não é assim que se quebra a aliança. Aí ele passa então a dizer: não é só dar carta de divórcio. Se você der carta de divórcio, que não seja por causa da relação sexual ilícita, você está expondo a outra parte ao adultério. Por quê? Porque o casamento não pode ser violado. Porque não foi assim que o Senhor, não foi para isso que o Senhor nos ordenou casar. Não foi para esse motivo, para nos separarmos por qualquer motivo. O princípio do casamento é: uma vez que nós somos um só corpo, nós não podemos violar esse princípio. É uma aliança. O que Deus uniu, não separe o homem. Essa é uma dificuldade grande na nossa geração, que você tem aí quantidade de pessoas, até no meio da igreja, que casa e separa continuamente. Você tem líderes de igrejas que já estão no terceiro casamento, como se nada tivesse acontecido. Você tem pessoas na igreja que já se casaram, não sabe exatamente quantas pessoas, se separam por qualquer razão. Uma determinada igreja, um membro desse concílio me confidenciou isso. Ele estava nessa reunião e chegou. A igreja já tem uma estrutura muito grande, já tem uma junta, já tem um grupo de advogados da igreja que resolve o problema de separação na igreja. É um negócio impressionante. É tanta separação, é tanto problema nessa área, que já se tem um grupo que resolve esse problema na igreja, advogados para isso. E esses advogados chegaram no conselho e disseram: olha, está aqui o casal, eles, depois de conversarmos e chegarmos à conclusão, eles vão continuar aqui membros da igreja, mas vão se separar. É qual a razão? Disse: não tem, veja bem, não há nada assim muito grave, é porque realmente entenderam que não tem mais condição de viver junto. Certo? Aí esse colega perguntou: mas veja bem, mas qual é o problema exato da separação? Ele disse: olha, não, vocês têm problema de relacionamento? Não, pelo contrário, eu tive uma vida muito boa. Aí ele disse: rapaz, eu estou com minha esposa há 20 e tantos anos e tem tanto problema com ela, e vocês são perfeitos assim, está separando. Eu não estou entendendo qual a razão. Vocês são melhores do que eu. Eu era para ter separado, porque se eu vivesse como vocês estão descrevendo a vida de vocês, eu já era o mais feliz do mundo. Mas sabe qual era a questão? É para que ele não perdesse o oficialato. Ele era diácono da igreja, mas separar muito bem para continuar diácono da igreja. O que é isso, irmãos? A igreja do Senhor já não sabe mais o que é casamento. Valor perdido no nosso meio. As pessoas se separam por qualquer razão, qualquer motivo.
Isso o Senhor Jesus está combatendo aqui. Vocês não podem dar carta de divórcio. Aí ele põe uma cláusula de exceção. Exceto, veja bem, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Em caso de relações sexuais ilícitas. Isso aqui é exceto no caso de adultério, no caso da quebra do mandamento. Mas isso não significa dizer que é para separar, é uma possibilidade, é uma consequência do pecado. Entretanto, seria bom que não se separasse, que se perdoasse, que fosse restaurado. Mas se separar, essa é a única cláusula aqui no texto. Nós vamos ver, por exemplo, em Romanos, 1 Coríntios capítulo 7, que uma outra causa seria o abandono do lar. Que a pessoa simplesmente resolve ir embora. E aí não tem como viver junto, ela abandona, então ela está livre. Essa é uma outra possibilidade da carta de divórcio. Fora isso, não há possibilidade de haver divórcio no meio do povo de Deus. O certo, irmãos, era que nem por isso houvesse divórcio. Mas sim tem que haver. Porque é permitido, não ordenado. É permitido o divórcio, não ordenado o divórcio. É permitido assim, por causa da dureza do nosso coração. Se for para ter, que seja apenas nesses dois casos. Fora isso, não pode haver nenhum tipo de divórcio. Por que o divórcio gera adultério? Veja o texto comigo, continuando o texto. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Por quê, irmãos? Por que a expõe a tornar-se adúltera? Porque não foi violado o casamento diante de Deus. Foi diante dos homens, mas não diante de Deus. É porque nós brigamos muito, não amo mais essa mulher, eu vou viver com outra. Não, isso não é razão. A razão, não existe uma razão para a separação, exceto no caso de relação sexual ilícita. Se o casamento não é violado, por que a parte que foi inocente vai ser colocada em possibilidade de adultério? Porque se ela se relacionar com outra pessoa, não tendo casamento ainda, não tendo casamento violado, porque não se viola casamento por nenhuma razão, não ser aquela, ela vai continuar casada, e ela continuando casada, ela vai adulterar. Por duas razões. Ela vai adulterar com pensamento, porque ela vai pensar em coisas que ela viveu no casamento. Segundo, ela vai estar aberta com outro relacionamento e com isso adultera, porque não foi violado o casamento. Mas ainda continua o texto: e aquele que casar com a repudiada comete adultério. E aqui não apenas ela está exposta ao adultério, porque se ela houve uma separação que não está dentro daquela cláusula de exceção, ela está exposta ao adultério, a pessoa está exposta ao adultério. E quem casar com essa pessoa, adulterou com ela. E aí, não é somente a pessoa que é separada, mas com quem você casa. Eu estou casando com alguém que não se separou e que o marido ainda é vivo, porque a única possibilidade de um fato desse acontecer, caso o marido venha a morrer, aí sim ela está apta ao casamento de qualquer forma. Mas caso o marido esteja vivo ainda, ela não pode casar, porque não foi quebrado o laço, violado o casamento de maneira direta.